Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Gostaria de perguntar pro Arthur Veríssimo como é a alimentação dele hoje em dia, visto que ele aprendeu bastante coisa sobre o hinduísmo, se eu não me engano sobre o Osho também, pois eu adoro contos védicos, Bhagavad Gita. E queria entender se ele sabe um pouco sobre alimentação e como é hoje em dia, porque há uma certa diferença entre alimentos satívicos, que são frutas, coisas cruas, manteiga ghee, rajásicos, que seria aquele ovo que dá uma energia, e os tomásicos, que é aquela lasanha congelada. Agora, trazendo para o ambiente ocidental, como ele aplica esse tipo de alimentação? Ele tem alguma restrição diferente? E se isso daí serve uma metáfora para se alimentar melhor ou realmente muda alguma energia, alguma harmonia em nossas almas, na nossa mente, na nossa vida. Um forte abraço. Boa. Mandou bem. Olha, sobre alimentação, realmente eu já passei por muitos processos de dieta, de cuidados. Fui um período extremamente vegetariano, restrito mesmo a alimentação, mas isso era mais na juventude. Tenho meus cuidados alimentícios. À noite eu fecho a boca. Essa história de você com banquetes na parte noturna, poxa, você vai dormir, teu organismo dorme, fica tudo parado lá dentro. Uhum. Você literalmente, o que vai acontecer ao longo da noite é só peido. Fica uma bomba, fica um metano, você vira uma vaca, um boi. Né, jogando todo aquilo ali dentro do seu quarto. Então, à noite sério, é sopinha, coisa bem leve. Mas eu tive alguns problemas na última expedição que eu fui ao Monte Kailash. Eu estava conversando no backstage que a gente vai falar mais sobre esse local, que esse é meu suprassumo de aventuras. E eu estava com um grupo de 15 pessoas, mexicanos, franceses. Eu sou guia também de viagem. Estava levando essas pessoas, tinham 3 brasileiros, e eu e 2 meninas vegetarianas começamos a passar meio mal. Eu comecei a ter sequela, 5.000 metros de altitude, a gente no platô tibetano, e um triatleta, um cara bem convincente, mexicano, falou: Arthur, poxa, e eles comendo sopa com o iaque, que é a vaca peluda. Eles comendo e falam: puta, Arthur, eu acho melhor você comer um pouco, você vai ver só. Você é um cara que é o de mais idade no grupo, né? Tudo era jovem, de 30, 40 anos, né? E no dia seguinte eu fui comer uma carne de iaque. Arthur, eu comi a carne de iaque, eu me senti o Popeye. O espinafre. O espinafre do Popeye foi o iaque, né? Com a tsampa, né? Que é um mingau de cevada que eles fazem lá no Tibete, com o momo, que é um ravioli deles, com a carne de iaque. Eu me senti fortalecido. No outro dia eu comi também novamente, voltou minha energia. Eu também indiquei para as meninas, elas ficaram titubeando. Uma comeu também, ficou bem, a outra não, quase morreu. Porque a gente fez caminhada, subimos a 6.000 metros de altitude. Não foi no pico do Everest, do Makalu, do Lhotse, mas a gente fez a circumambulação ao redor da montanha. E eu me restaurei. Então eu digo para vocês, nessas viagens que eu estava agora pelo norte do Brasil, pelo Acre, você está trabalhando, tem uma série de tarefas, às vezes você tem que acordar 2, 3 horas da manhã para fazer um time-lapse, para cuidar da equipe, para viajar, né, para translado, navio. E eu comi os peixes por lá, tucunaré, tambaqui, pirarucu, e olha, energia pura. Eu não tenho nenhuma questão, lógico, eu me cuido, gosto de ser vegetariano, mas eu abro exceções de momentos quando está muito intenso, eu coloco uma proteína animal. Esse é um monte no Tibete que não pode subir, né? Só pode andar em volta. Como é que é o nome dele? Monte Kailash. Qual é a história dele? Por que não pode subir? Então, essa é uma história, poxa, isso eu tenho uma palestra que eu conto sobre essa montanha, né?
mas eu vou fazer aqui... Reduzir. Essa montanha, quando existiu a civilização do Himalaia, o Himalaia é recente, né? O Himalaia tem 65, 70 milhões de anos, tá? Quando aconteceu o encontro das placas tectônicas, a indo-europeia e a placa australiana, elas se bateram. Onde, segundo dizem, na parte mística, na parte das escrituras sagradas, tanto do budismo como do hinduísmo, o Big Bang, onde bateu, subiu o Kailash. Pega uma foto desse. Subiu essa montanha, que tem uma forma de pirâmide, e essa montanha ela surgiu, ela tem 6.800 metros de altitude, uma das maiores montanhas do mundo. Olha lá a forma dela de piramidal, tá? Que bonita aquela foto, quarta foto ali. Olha eu ali, ó. Eu tô ali numa foto ali. Aí. Sou eu aí. Trip. Ah, legal. Pois bem, a montanha está lá atrás. Daí você faz essa... Teve esse encontro das placas tectônicas, surgiu essa montanha. Desculpa. E nesse encontro veio toda a crista do Himalaia. Então bateu aqui, surgiu a crista do Himalaia e surgiu toda essa civilização, todas essas montanhas maravilhosas. Nós temos por volta de 20 montanhas acima de 8.000 metros. Encabeça elas o Everest, o K2. Nós temos a Annapurna, Lhotse, Makalu. Makalu fui lá próximo. Annapurna eu também já fiz. Eu não subi no topo. Eu dou caminhadas. Mas o Kailash é um circuito de 54 quilômetros em que você completa fazendo em 2 dias e meio, 3 dias, né? É um local onde que devotos do budismo, do hinduísmo, pessoas de todas as camadas sociais, não é o atleta, super atleta, que pagou aquela fortuna, independente se a pessoa tem verba, ela faça. Pode ir até a Lua, pode ir a Marte, não estão indo fazendo voos espaciais agora, então todo mundo tem um direito. Mas ali é algo que facilita as pessoas ligadas a qualquer tipo de espiritualidade. Então, lá eu encontrei muitos montanhistas russos, né? Alguns europeus, e a maioria eram tibetanos e pessoas vindas da Índia, né? E os tibetanos são impressionantes pagando promessa, Arthur. Eles não carregam cruz, eles vão fazendo, rezando e se jogando no chão por 2.000, 3.000 quilômetros. Eles vêm das cidades de origem e fazem a volta ao redor da montanha. Então você dando uma volta ao redor dessa montanha, que é a morada de Shiva. Shiva é o destruidor né, e transformador do planeta. E a sua consorte, e todos os Budas vivem lá, e também Mahavira, que é o patrono da religião do jainismo. Então é algo bem complexo, né? Tem cavernas onde homens santos ficaram, né? Milarepa é uma espécie de São Francisco de Assis, da tradição do budismo tibetano. Tem cavernas onde a pessoa que trouxe o budismo tibetano, que é o Guru Rinpoche Padmasambhava, no século VIII, porque antes disso, todo mundo pensa que o Tibete sempre foi essa terra espiritual. Não, era uma terra espiritual, mas só de feitiçaria, que é a tradição dos Bompas, né? Só para você ter uma ideia, os peregrinos hindus e tibetanos, ocidentais, espirituais, fazem a volta de acordo com a movimentação do relógio, né? Os Bompas fazem ao contrário. E por que não pode ir para o topo? Porque não pode? Tá vendo? Tá no porquê. Tem questões que não tem porquê. Não, qual é o... Não pode ir. Não pode. Se alguém já tentou, mas não pôde ser feito. Não, vários já tentaram, e pessoas que foram subindo, uma equipe espanhola, que isso é sabido, se definharam e encontraram só os ossos das pessoas. Tem uma radioatividade. Por que se dá a volta na montanha, ao redor dela? As pessoas que dão a volta ao redor da montanha eliminam o bad karma, o karma negativo dessa vida. Então, para nós, judaico-cristãos, das nossas tradições, seriam os pecados, né? Elimina os pecados dessa vida, né? Mas para eles, acumula méritos. Você entende isso? Aqui a gente apaga pecado, lá você elimina bad karma e acumula méritos.
Então, você dando uma volta dessa, você está potencializado. Então, tem determinadas datas. Eu fui lá 3 vezes, eu já dei 3 voltas ao redor dela. São 2 dias para dar a volta? 2 dias e meio a 3 dias, o circuito de 54 quilômetros, a 5.000, 6.000 metros de altitude. E como é que é a alimentação, sono, como é que funciona isso? Você vai se adaptando, por isso. Para ir para uma expedição como essa, você começa subindo devagar. A gente chega em Katmandu. Por falar nisso, Katmandu é a minha cidade predileta no mundo, que é a capital do Nepal, né, do Reino do Nepal. Lá é inacreditável. O que tem de variedades de oráculos, de espiritualidade, de seres Star Wars, entendeu? Parece que você está no... sabe aquele bar do Jabba the Hutt? Aqueles seres? Aquilo. Você fala, nossa, inacreditável.